Sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui da DBOCM. Eu sou Guilherme Brito e nós estamos iniciando uma série nova aqui de podcast relacionado a uma certificação específica Oracle, que é o OCP Hack. Então esse vai ser o nosso primeiro podcast dessa sequência de pessoas que a gente tem ajudado, de fato, com a nossa metodologia, a tirar essa certificação. E hoje eu tenho um convidado especial aqui, que é o Thiago, para a gente poder falar sobre como que foi essa aprovação nessa certificação. Tudo bom, Thiago? Tudo ótimo, Guilherme, contigo? Show de bola, por aqui tudo certo. Vamos lá, Thiago. Talvez algumas pessoas aqui não te conheçam ainda, acho que é sempre bom fazer uma apresentação. Você é um cara que agrega muito aqui na nossa comunidade. Mas se apresenta aí, cara. Quem é o Thiago? Bom, então eu sou o Thiago, sobrenome Piątkiewicz, né? Um sobrenome bem peculiar, origem polonesa. Eu sou DBR pleno hoje, trabalho no PagBank, né? E tenho aí, na minha experiência como DBA/DBRE, 1 ano e meio, tá fechando agora. Vai fechar 2 anos em fevereiro do ano que vem, né? Fevereiro de 2025. Que legal, cara. Que legal. E vamos lá, Thiago. Legal que você, então, já trabalha nessa linha aí com o banco de dados, né? E hoje você trabalha com Oracle Hack especificamente ou não? Sim, hoje nós temos hack na empresa, onde eu atuo. Que legal. E de onde surgiu essa ideia, cara, de tirar a certificação de hack aí dentro desse planejamento? Eu sei que anteriormente a gente já te entrevistou na certificação do ACP. E você acredita que hack é importante? Tá, com certeza, né? Quem trabalha com banco de dados Oracle hoje e visa grandes empresas, né, precisa ter um conhecimento de hack e de DataGuard também, né, que são soluções aí de alta disponibilidade e disaster recovery do banco de dados Oracle. Então, essas duas certificações, inclusive, eram os meus objetivos para esse ano, né? Eu não vou conseguir mostrar aqui porque eu estou com esse fundo e tal, né? Mas início do ano, na verdade, final do ano passado, eu criei o design de uma agenda para mim no Canva e achei lá na internet os logos ali das certificações e coloquei na capa, né? Então, tanto de DataGuard quanto de Hack. Para ter ali um reminder, né? Um lembrete de do que eu tinha como meta para esse ano, né? E aí, felizmente, eu consegui tirar de DataGuard em fevereiro, e aí de lá para cá vim estudando para essa certificação de hack que eu adquiri agora na última segunda-feira. Que legal, Thiago. Vamos lá, só recapitulando, você é um cara que a gente acompanhou desde o seu início aí nesse mundo Oracle. Tem 1 ano e meio, mais ou menos, você está trabalhando com Oracle? Isso é desde fevereiro de 2023, né? Então, agora estou fazendo 1 ano e 7 meses. Que Que eu tô legal, na que área. legal. E de lá para cá, cara, quantas certificações até agora? Vamos recapitular isso aí. Março de 2023 eu tirei a 082, aí ali por junho, julho veio o Race to Certification da Oracle, né, da OCI, aí eu tirei as Foundations, duas OCI Foundations e uma de Data Management. Essas eu não costumo contar nessa conta porque são muito simples, né, então todo Aham. mundo tem, você levanta ali uma pedra, tem alguém que tem essa certificação. Aí, em setembro, eu tirei a 083, fechei a OCP, a 19C, e em fevereiro eu tirei uma OCI Architect Associate, e ainda em fevereiro eu tirei a DataGuard, né? E agora eu estou tirando essa de hack. Legal. Então, nesse último ano agora foram 3 certificações Oracle? Isso, no último ano, sim, grandes certificações, sim, ainda no meio eu coloquei uma de Cassandra Associate ali, porque eu precisei parar ali, eu tinha uma mudança, né, de trabalho, de empresa, e aí Cassandra e MongoDB eram tecnologias que eu precisaria entender pelo menos o básico. Então eu tirei um tempinho ali para estudar, a certificação de Cassandra estava tranquila, aí eu fui lá, tirei, mas é um nível associate, não é nada tão complexo quanto um Oracle Hack, por exemplo. Que legal, Thiago. Muito bom. E aí, pessoal, o que a gente sempre recomenda, né? Primeira coisa, você montar laboratório de tudo, saber mexer com a tecnologia. Agora, se você sabe, colocou a mão na massa, praticou, ainda tem certificações, acredito que você tem um currículo muito interessante, até mesmo para comprovar internamente na empresa que você está trabalhando, olha, estou preparado para estar à frente desse projeto. Eu acho que pode ser um diferencial, pode ser uma evidência ali, tanto para quem muitas vezes está no mercado em si, buscando oportunidades, ou para quem quer crescer na empresa atual, né? Acredito que essa estratégia de certificações é algo
Muito interessante. E vamos lá, Thiago. Acho que o objetivo aqui é, sabe, contar um pouquinho como foi esses estudos aí, de fato, para poder tirar essa certificação. A gente sabe que tem alguns pré-requisitos, né? Eu acho que é legal a gente falar quais são os pré-requisitos para poder ter essa certificação OCP Hack, cara. Então, inicialmente, você precisa ter a OCP, né, passar na 082 e na 083. E essa certificação que você adquire passando nessas duas provas é o pré-requisito para você tirar essa certificação de hack. Então, com isso, lá na OCP você vai ver os aspectos mais básicos do banco Oracle, né, toda a arquitetura dele, como que ele se comporta na camada de armazenamento física, lógica, enfim, toda a parte de undo, redo, todos esses conceitos básicos. E tudo isso é pré-requisito para você ir bem em uma certificação de hack. Né? Então, no single instance, que é o foco lá da OCP, ele se comporta de uma maneira, e aí quando você começa ali a juntar mais instâncias, que é o nosso Oracle Hack, né? Você tem um comportamento um pouco diferente. Mas aquele conceito que vem de lá, ele não muda totalmente. Então, você precisa ter aquilo muito bem conceituado para entender como que isso funciona agora no ambiente multi-instâncias. Que legal. Eu costumo fazer uma seguinte analogia, né? Se você não consegue administrar um ambiente single instance de uma instância só, quanto mais um ambiente hack, né? Acho que vai ter um nível de complexidade maior. E tem até alguns mitos, né, cara, sobre hack, né? Às vezes, se o hack realmente vai ter mais performance no ambiente single instance. E não necessariamente, né, Thiago? Vai depender de vários aspectos, né? Se você tem problema no single instance e você acha que aumentando o número de instância vai resolver, geralmente, se você tem um problema básico ali, né, no single instance, né, você vai continuar tendo lá no seu hack multiplicado pelo número de nós que você tem. E ainda, sei lá, vai gerar uma contenção ali pela questão de recursos que ele precisa gerenciar entre as instâncias, né, que são os recursos compartilhados, cache compartilhado. Então, você pode, na verdade, aumentar o teu problema, né, migrando para um hack. Exato, cara, muito bom. E aí, Thiago, vamos lá sobre o conteúdo dessa prova. Então, a gente já falou sobre os pré-requisitos, né? Que realmente você tem ali, ou você tem um ACP 19, ou você tem uma certificação anterior de hack, né? Também é uma possibilidade para quem já tem o Expert da versão 12, por exemplo, pode fazer essa certificação. Agora, com relação aos temas da prova, cara, eu sei que é um conteúdo bem extenso, então, normalmente a Oracle, estou até com o site aqui aberto nesse momento, ela divide em 3 tópicos, né? Você tem o Cluster Administration, você tem o ICM Administration e você tem o Hack Administration. É um conteúdo realmente muito grande, cara, de estudo dessa prova? É bastante grande, né? Porque, primeiro, digamos, você precisa entender ali o cluster, que nada mais é do que o software que vai fazer com que todos os servidores onde ele está instalado, né, que fazem parte do cluster, eles se comuniquem, troquem informações ali sobre o que está acontecendo em cada nó. Se o nó cair, ele faz o node eviction, por exemplo, ou se ele está com performance degradada, esse tipo de coisa. Você precisa entender a parte de hack, né, que é o Real Application Cluster Database, que é aí como que o banco de dados Oracle se comporta nesse ambiente clusterizado. E, por fim, também a parte de armazenamento, porque o armazenamento você precisa fazer com que todas essas instâncias elas tenham acesso ao dado e que elas trabalhem de uma forma conjunta para que aquele dado tenha ali a consistência, né? Então, eu vou fazer um update na instância A, aquilo precisa refletir para as outras duas ou N instâncias que você tem. Você precisa controlar o acesso ao mesmo bloco, né? Então, toda essa parte, né, de acesso aos dados é feita através do ASM, que é ali o nosso storage compartilhado, né? Então, você tem que entender dessas 3 camadas para você ir bem nessa prova, né? Que é o conjunto da obra que traz essa potência que o hack tem, né? Que legal, cara. E uma das coisas que a gente sempre traz aqui, que é importante a gente testar o que cai na prova, né, cara? Porque não adianta você fazer uma prova e ficar só na teoria. Como foi montar esse laboratório de hack aí, Thiago? Foi tranquilo? Precisa ter de muito recurso, muita máquina para poder subir essa máquina? Conta os bastidores aí desse lab. Esse lab, eu desde o ano passado eu já venho me preparando para adquirir o hardware para partir para essa prova, né? Então, até ali, um pouquinho antes da certificação da DataGuard, eu não tinha um hardware tão potente. Eu estava trabalhando já com 16 GB de RAM, minha CPU era bem pequena, ela tinha 6 cores e 12 threads,
E aí eu precisei fazer um upgrade, né? E aí talvez eu até tenha exagerado um pouco, mas eu coloquei 64 gigas de RAM e um processador de 16 cores, né? 32 Caramba. threads. Então, cara, dava para montar um rack com o standby ali, rack também, que ele funciona, né? E aí o gargalo começou a ser disco, né? Então eu precisei comprar esse SSD aí, enfim. Então precisa ter uma máquina mais parruda, não tem jeito, né? Você precisa ali ter pelo menos, eu acho, para hack. Com 16 você trabalha, só que você vai ter uma máquina com pouco recurso, né? Duas CPUs, quatro talvez, com, sei lá, 4 gigas de RAM, né? E o hack para ele rodar assim, pelo menos para mim, né? Para eu não sentir ali que não estou num ambiente todo travado, coloco pelo menos 8 gigas em cada nó, né? E aí eu tenho de RAM em cada nó e eu tenho ali um pouco mais de recurso para trabalhar. E o laboratório eu montei em cima do VirtualBox, né? Um ambiente totalmente virtualizado. E eu consegui treinar ali muita coisa, né? É claro que, por exemplo, Oracle Fleet Patch Improvising não consegui, porque precisa de um hardware melhor, algo do tipo, mas aí a maioria dos laboratórios eu consegui fazer, né? Dos tópicos da prova, eu consegui aplicar ali nesse laboratório. Que legal, cara. E vamos lá, Thiago. Hoje a gente tem você faz parte da nossa mentoria hoje, né? Nós temos até um material lá gravado pelo Cristiano, né? Diversas aulas que ele já tirou a certificação do 12, né? E documentou ali as etapas da certificação, tanto da de Cluster Administration, SM Administration, também Hack. Esse material, cara, te ajudou ali com relação aos labs? Como que foi? Bastante. Principalmente na parte de cluster gerenciado por política, né, que é uma coisa que no dia a dia a gente não vê muito, geralmente é administrator mesmo. As aulas dele ficaram muito boas mesmo, nesse quesito, né? A parte da CFS também ficaram aulas muito boas, né? No geral, ali todas estão muito boas, mas esses tópicos foram aqueles que, lendo a documentação, fazendo resumo e tentando aplicar, sempre tinha ali um engasgo. Aí via a aula, ouvia a aula, ia para a documentação, revia a aula, e aí tudo fazia mais sentido, né? Então, a didática dele é muito boa, de ver assim que ele entende muito, ele tem muita experiência com hack, né? Então, isso ajuda muito a você porque uma coisa é você ler a documentação e tentar aplicar da tua forma. Aí depois você vê alguém fazendo, né? E o Cristiano manja muito, então se torna fácil. Ele explica, para você fazer tal coisa no SFS, precisa baixar um patch, aplicar no seu ambiente, para que então essa funcionalidade funcione. Então esse é aquela entrelinha que às vezes você demoraria muito tempo para achar na documentação ou realizar um troubleshooting via Google, por exemplo, e ali ele já deu na aula, né? Então isso facilita muito. Cara, que legal. E eu costumo até dizer para muitas pessoas, né? Os caras falam, mas eu sou autodidata, eu estudo sozinho. Cara, eu também. Mas sozinho, com certeza, levaria muito mais tempo, né, Thiago, para poder ler, interpretar, e do que você pegar um roteiro pronto de vários laboratórios, cara. Se eu não me engano, o material de hack tem mais de 50 laboratórios, estava beirando 60 laboratórios só de hack. Então economiza um tempo gigante, né, cara? Mesmo você tendo um perfil autodidata, você vê alguém que já passou, alguém que já testou tudo fazendo na sua frente, ajuda demais, né? Sim, com certeza, né? Porque ali até no final do material já tem o link da documentação. Então, vê a aula, depois vê a documentação. Sempre vai ter aquele detalhe que na documentação tem, que talvez na aula não caiba. Porque é um detalhe tão específico, mas às vezes esse detalhe também cai na prova. Então, uma coisa ela complementa a outra, né? Então, esse ponto é bem interessante e já te dá ali todo o resumo. Quero saber de cluster. Pega o material, já tem lá o link da referência, vai na documentação. E aí, com o tempo, você vai pegando até aquela prática na documentação Oracle mesmo. Eu tenho uma dúvida em load balance de serviço em hack, policy manager. Eu sei qual que é o link da documentação que eu preciso entrar para ver isso, como que eu gerencio, qual comando. E daí você começa também a pegar essa prática em cima da documentação. Que legal, Thiago. E vamos lá, cara. Quando que você iniciou os estudos especificamente e quanto tempo de estudo, cara, que durou para você realmente se preparar com todos esses tópicos de cluster ICM, administração, todos focados aí da prova de hack, cara? No geral, foram quanto tempo aí de estudo? Eu acredito que foi em torno de 6 meses, né? Eu iniciei o estudo em fevereiro, tirei agora em setembro, final de setembro. Só que ali no meio eu tive um espaço de tempo que eu não foquei tanto estudo em hack, como eu falei, eu estava numa transição ali de empresa, então eu tirei um mês, né?
de férias, digamos assim, porque fazia tempo que eu não tinha parado, e usei isso para estudar, né? Então, eu estudei Mongo, estudei Cassandra, estudei outras coisas, e ali foi um gap, digamos, que eu tive do estudo de hack em si, mas focado mesmo foi em torno de uns 6 meses. Que legal, cara, que legal. E em média, Thiago, nesses 6 meses, você estava estudando o quê? Uma horinha por dia, mais ou menos isso, cara? Ou estava numa rotina mais intensa de estudos? Estava numa rotina mais intensa, porque hack, os tópicos que caem ali, eles são tópicos geralmente um pouco mais extensos e que demandam mais prática, você configurar e tudo mais. Então, eu acredito que nesses 6 meses eu fiz uma média aí de umas 2 a 3 horas, né? Depende do mês se foi mais, depende do mês se foi menos, mas acredito que ficou nessa média. Que legal, cara. Então, assim, Thiago, até para quem está buscando, por exemplo, tirar a certificação, quanto tempo de estudo que você recomendaria ali para quem realmente quer tirar a certificação testando, colocando a mão na massa desses tópicos, cara? Aí vai variar muito, né? Porque cada um tem um jeito de aprendizado, né, e cada um tem a sua forma de também internalizar esse conhecimento, né? Então, assim, para mim, esse tempo foi muito bom para internalizar todo o conteúdo, saber onde buscar quando eu precisar. Só que eu ainda tenho muito a aprender, né? Uma certificação ela não cobre todos os assuntos do dia a dia, os cenários específicos, né? Mas, assim, se você determinar ali umas 2 horas, em 8 meses, eu acho que é tranquilo, sabe? Se você, principalmente, se você consolidou bem a OCP, né? Entendeu muito bem aquilo lá, se torna muito mais fácil. Até esses dias estava conversando com pessoas aqui que trabalham, eu falei, hack não é tão difícil. Só que você precisa entender muito bem o single instance, né? Senão você vai tropeçar. Se você tem gap no conhecimento do single instance, você vai chegar no hack e vai travar. Então, Uhum. entender isso acho que é o principal, né? E para mim o que funciona muito bem, por exemplo, é escrever, né? Para essa prova, teve os tópicos ali que, principalmente na reta final, eu faço isso, que eu tenho mais dificuldade. Eu pego a doc, ou pego o material que estou estudando e escrevo, realmente, papel e caneta. Eu tenho uma ata que eu escrevi mais de 40 páginas para essa certificação. E isso me ajuda a internalizar o conteúdo, né? E aí cada um tem o seu modus operandi, né? Para mim isso ajuda muito. Tem gente que prefere digitar, enfim, cada um tem seu modus operandi. Mas acho que essa é uma boa janela. Que legal, cara. E vamos lá, Thiago, com relação a simulados, cara, depois de montar esse monte de laboratório, você também estudou com simulados ou não? Sim, eu acho que tem gente que demoniza, tem gente que usa muito. Eu digo que eu fico ali no meio termo. Por quê? É importante, sim, você primeiro entender todos os tópicos. Então, eu tentei ao máximo aplicar cada um nos meus laboratórios. É óbvio que aí existe um ponto negativo dessa prova, tá? Existem features que caem na prova, por exemplo, Quality of Service, como auditoria da CFS, que eles foram descontinuados numa release posterior. Na 19.5 saiu QoS, em outra saiu outra coisa. Então, esses são tópicos que eu não coloquei tanta força no laboratório, porque eu sabia que se vai ser descontinuado, eu preciso estudar para passar, e no dia a dia eu não vou usar isso, né? Então, eu estou economizando recurso, estou economizando energia. Então, assim, fiz laboratório para entender, né, todos os tópicos ali, sempre tendo em vista isso que eu falei. E depois, né, no último mês, é que eu pesquisei ali um pouquinho na internet, achei um dumpzinho, aí beleza, comecei a resolver. Não foquei naquelas respostas que estavam, que o site traz, que geralmente está furado. Então, o que que eu fiz? Eu pegava a questão, alternativa por alternativa, ia buscar ou no meu laboratório, executar algo que comprovasse aquilo, ou na documentação, algo que falasse que é daquela forma. E esse procedimento de teste, existem estudos, né, neurológicos e tal, que eles dizem que você fazer um teste, ele te ajuda a fixar o conhecimento. Então, assim, o dump ele faz parte de todo esse processo. O errado é você utilizar o dump como ferramenta principal para passar uma certificação, porque aí Só você vai ele, ser o... só não, ele é aí você, complicado, né? você vai ser o cara certificado de dump. Você pega um projeto no dia a dia, a empresa te contrata achando que você manja de hack,
você chega lá e você não sabe nem o porquê que está tendo uma contenção por um bloco lá que está gerando ali contenção porque ele está compartilhado no buffer cache, por exemplo, como melhorar isso. Não sabe nem o básico para começar a fazer o troubleshooting, né? Aí fica feio. Então, assim, tem que tomar cuidado, sim, com a utilização de dumps, mas usando eles de uma maneira correta, eu acho que eles têm muito a agregar. Nesse último mês, fazendo essa estratégia, né, pegando questão por questão, eu devo ter resolvido o dump 3 vezes. Então, assim, não foi aquele negócio macetado, fiz 20 vezes o dump. Não, foi uma estratégia já de linha de chegada, digamos assim, né? O pace de linha de chegada, né? Que legal, Thiago. E vamos lá, meu amigo. Quantidade de múltiplas questões. Eu acho que uma das coisas que o pessoal fala bastante é que a prova do ACP tem múltiplas respostas, cara. Nessa prova também foi nesse mesmo nível, cara. E outra coisa, com relação a nível de inglês, nível mesma coisa do ACP ou realmente precisa ter o inglês muito mais avançado para fazer? Não, é só os novos conceitos, né? Então vai aparecer terminologias diferentes, porque obviamente a prova trata de assuntos diferentes. Então você vai ter que ter um vocabulário novo da certificação de hack, mas não considera um nível avançado, não. Nível básico, intermediário, faz a prova com bastante tranquilidade. Uhum. E a outra questão, desculpa, eu falei de inglês, O inglês e também a questão de ter múltiplas múltiplas respostas, questões. múltiplas questões ali, né, a serem respondidas, né? Certo. Múltipla escolha tem muitas, ou muitas mesmo. Acho que de resposta única, se tinha 10 era muito, né? Então eram Caramba. 77 questões na prova. Tinha várias que tinham, por exemplo, 5 alternativas, e dessas, 2 ou 3 eram corretas. E também tinha algumas que eram até mais extensas, iam até, sei lá, a letra G, tinham 7, 8 alternativas, e você tinha que escolher 3 ou 4. Né? Então, é múltipla escolha até para reduzir a chance do chute, né? Você tem uma probabilidade muito menor de acertar no chute. Então, é dessa forma, né? Ela segue um padrão OCP, só que eu acho que até nessa tem muito mais múltipla escolha do que tinha no OCP. Que legal, cara. E vamos lá, Thiago, qual foi sua nota aí especificamente, cara? A nota de corte era 65%, eu tirei 83%. E fiquei Que legal. bem feliz com a nota. É aquela coisa, a gente sempre espera tirar a mais, né? O foco era sempre acima de 90, Aham. mas em nenhum momento vou dizer que estou decepcionado com a nota, né? Ela foi muito boa mesmo. Até falei para você antes do podcast, se fosse 66 eu ia falar para não falar a nota, mas como foi 83 eu vou falar. Tá certo. E, cara, a gente até. Eu sempre faço essa pergunta, né? Não tem certo ou errado. Você achou difícil ou fácil essa prova, cara? Sim, com o tanto que eu me preparei, né? Ela não é uma prova fácil, obviamente, pela quantidade de conteúdo. Só que a partir do momento que você despende tanto tempo estudando diariamente ali para ela, ela vai se tornando mais fácil. Isso não quer dizer que é uma prova fácil, né? Então, acho que com a preparação correta, ela se torna fácil. É o mesmo discurso que eu falei quando a gente fez o podcast da 082, da OCP. Você precisa fazer o processo ali vale a pena. Não focar tanto na meta também, né? Eu preciso tirar essa prova a qualquer custo. Não, aproveita o processo, vai entendendo os conceitos ali ao longo do tempo, e aí quando você for prestar a prova, vai ser um resultado daquilo que você aprendeu. Que Então, legal. assim, hoje olhando, eu considero que ela foi média. Ela não foi fácil, né, devido ao tempo de preparação, mas não foi coisa de outro mundo assim, né? Dá para tirar tranquilamente. Legal, Thiago. E vamos lá. Ano passado você estava com a CP, esse ano você tirou a CP de hack. Como que você sentiu a sua evolução de conhecimento sobre Oracle Hack, cara, de lá para cá? Evoluiu muito, cara. Agora você se sente realmente mais seguro para as demandas, para o que vier aí de projetos e desafios com relação a hack? Sim, com certeza. Assim, não sou dono da verdade porque eu tenho essa certificação, né? Isso, né, existem, como eu disse, vários cenários que a gente vai encontrar no dia a dia que não caem na certificação, assim como na certificação caem coisas que no dia a dia talvez a gente nunca veja, mas ela te dá uma base muito forte para você saber onde procurar as coisas, saber como evidenciar principalmente, porque você está à frente de um projeto desse, não é só você saber como aplicar, é você buscar evidências
assegurando e reafirmando aquilo que você já disse, né? Então, ter esse embasamento é muito importante e, com certeza, a segurança, né, de ter testado tanto, feito tanto no laboratório. Então, isso com certeza dá muito mais segurança para você estar à frente de um projeto aí que utilize a Oracle Hack. Que legal, Thiago. Cara, legal demais o nosso bate-papo, que o objetivo aqui realmente do bate-papo é reconhecer aí os seus resultados, cara, parabéns. É muito legal a gente poder ver sua evolução desde lá do início, desde a primeira vaga, certificação por certificação, saindo de júnior para pleno, agora já pensando em mirar o nível sênior, se preparando sempre para o seu próximo nível, cara, parabéns pela sua dedicação, pelo seu empenho, pelos seus estudos. Muito legal a gente poder reconhecer aqui, eu acho que esse é o principal objetivo do podcast. E, pessoal, a gente tem feito vários programas e também sobre Oracle Hack. A gente teve até uma imersão de hack esse ano, tá? Foram 16 horas de conteúdo com 8 projetos práticos. Dentro dos nossos treinamentos, nós temos um bootcamp de hack, temos também isso dentro da nossa mentoria, onde a gente está liberando aulas aí de Oracle Hack todos os meses. Então, quem tiver interesse em realmente ter essa preparação, a gente está começando até a fazer revisões dos simulados da certificação de hack. Então, é algo que a gente está trazendo aí várias iniciativas. E o Thiago é um dos nossos instrutores também. Todo mês ele faz algumas aulas ali sobre temas específicos sobre banco de dados, compartilhando o que ele está testando, assuntos que ele já está tirando certificação. E realmente muito legal, Thiago, poder fazer esse bate-papo contigo, cara. Parabéns mais uma vez. E qual que é a sua recomendação, Thiago, para quem está buscando essa certificação aí, cara? Primeiro de tudo é realmente bolar uma estratégia de estudo, né, e seguir ela. Eu acho que você fazer um pouco todo dia é muito mais do que é muito melhor e você acaba adquirindo o hábito de fazê-lo, ao invés de você pegar ali um dia da semana e estudar 5, 6 horas por dia. Até porque o desgaste dessas 5 horas vai cansar mesmo, né? Então, se você dividir isso ali pela semana, fica mais tranquilo. Acho que essa consistência é o primeiro lugar. E estar no meio de pessoas que que já estão onde você almeja chegar, né? Isso é uma parte importante. Então, ali com o Cristiano, principalmente, a gente trocava ideias sobre isso, tirava dúvida. Então, era alguém que já alcançou essa certificação e eu tinha contato com essa pessoa, né? Isso eu acho que é fundamental você estar cercado desse tipo de pessoa. Se você está almejando uma certificação de hacking, está andando com pessoas que nem certificação têm, muito provavelmente elas vão falar para você que é bobagem estudar para essa certificação e você vai entrar na onda delas, né? Então, assim, se cerca de pessoas que realmente têm essa curva ascendente, né? Que estão buscando crescimento, porque senão o ambiente te puxa para baixo, né? Acho que são os dois principais pontos. Cara, legal demais, Thiago. Muito bom, cara, sempre fazer esse bate-papo aqui contigo. Parabéns mais uma vez. Conte com a gente aí, cara, e quem sabe aí, vamos ver as próximas certificações, né, cara? Você já tá zerando várias aí que todos os desafios aqui da mentoria você tem realmente batido. Parabéns, cara, muito legal aí. E um prazer fazer esse bate-papo aqui contigo, cara. Conte com a gente, viu? Tamo junto, Guilherme. Valeu, meu irmão. Grande abraço, cara. Valeu, tchau, tchau. Muito legal, pessoal, a gente poder fazer esse bate-papo aí com o Thiago, que contribui bastante aqui na nossa comunidade, um cara que realmente, desde lá do início, a gente acompanha a trajetória dele, e se você realmente tem interesse em também tirar certificações e evoluir, saber colocar a mão na massa, testar, cara, estudar do jeito certo com uma certificação, a gente não acredita em ficar decorando dump, a gente acredita que realmente, se você estudar do jeito certo, você pode tirar muito proveito de uma certificação e principalmente estar preparado para as demandas do mercado. Se você tiver interesse, deixa um comentário aqui abaixo desse vídeo, se você realmente tem interesse em tirar a certificação de hack, que a gente consegue te ajudar bastante. Então fiquem ligados aí, e quem faz parte da nossa comunidade, se você realmente for aprovado na certificação, chama a gente, cara, fala aí que você quer participar do podcast, vai ser um prazer também te entrevistar aqui nos próximos episódios, beleza? Lembrando que essa experiência vai estar disponível nas plataformas de áudio, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, então assine a DBO Semi por lá, para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.